paz do Senhor Jesus, boa tarde. Aqui é o pastor José Irã da Silva. Estou passando aqui nesta tarde para gravar uma mensagem de reflexão para nossas vidas. Louvado seja Deus nesse dia de hoje, tão importante para a nossa alma, que é o alimento, que é a palavra de Deus. Quando nós se alimentamos da palavra do Senhor, louvado seja o nome dele, a gente se fortalece e permanece na presença do Deus Altíssimo. Povo de Deus, quero deixar uma palavra hoje que se encontra no livro de Ruth. Louvado seja o Senhor, no capítulo 1. E o verso 16. Uma mulher moabita, louvado seja Deus, todos conhecem a história de Ruth, que diz assim: E disse, porém, Ruth: Não me insista para que te deixe, e nem afaste-se de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousare a noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma mulher de fé, uma moabita, que outrora adorava a outros deuses, a Deus pagã. E muitos já pregaram esta mensagem a respeito de Ruth, falando de um casal abençoado chamado Elimeleque e Noemi, e os seus 2 filhos, Marlon e Quilion, que foram para Belém de Judá, porque diz aqui a palavra que nos tempos dos juízes, Deus enviou uma fome em Belém de Judá, e Elimeleque ali pegou a sua família, porque teve medo de passar fome, e foi para Moabe, né? As terras moabitas. Essa mensagem a qual trago aqui hoje, pela divina revelação do Espírito Santo do Senhor sobre minha vida, muitos pregaram esta mensagem a respeito de Elimeleque e Noemi, porque ele morreu lá nos campos de Moabe, pagou o preço, e ali morreu também seus 2 filhos. E muitos pregam esta mensagem usando o termo que Elimeleque não era para ter saído de Belém de Judá, e por isso pagou um preço com a sua própria morte e ainda a morte dos seus filhos. Ralaia Sudecanta, e deixando a sua esposa sozinha em uma terra distante, estranha, de povo idólatra. Mas o que me chama a atenção, o que o Espírito Santo revelou para mim, essa mensagem de uma outra forma extraordinária, a qual muitos poderão até me criticar a respeito dessa mensagem. Mas eu confesso que Deus tem suas maneiras de trabalhar e nós não entendemos. No livro de Eclesiastes, capítulo 3,
A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e em cima-se da terra. E lá no verso 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus tudo fez perfeito ao seu tempo e entregou o mundo no coração deles. Deles quem? Dos homens. Mas desde o princípio até o fim, jamais vai descobrir o segredo de Deus. Porque o segredo de Deus ele vai revelando dia após dia até o fim dos tempos aos seus escolhidos, aos que buscam a pregar a verdadeira mensagem, a palavra do Senhor como ela é verdadeira. Não podemos ferir a palavra do Senhor. E eu não atribuo a saída de Elimeleque como covardias, medo de passar fome, e ele se deu mal por causa disso. Não. Porque olhando para esta mulher chamada Ruth, nós entendemos que ela é moabita. E quem são? Da onde veio a descendência moabitas? Os moabitas. Como que surgiu os moabitas? É só nós ler em Gênesis capítulo 19. Halaia, Sudecanta, Rabasu. Quando Ló é tirado da cidade de Sodoma pelos anjos, com as suas filhas e sua esposa, os seus genros não quiseram sair porque zombaram da pregação de Ló e do que os anjos tinham falado, que ia ser destruída aquela cidade. E os anjos tiram Ló, sua esposa e suas duas filhas para fora da cidade, porque tinham uma promessa de destruição sobre aquela cidade. Porque antes de Deus destruir uma cidade pervertida, uma terra cheia de imoralidade, primeiramente ele vai tirar os escolhidos. Assim como irá acontecer no dia do arrebatamento, que Deus vai tirar os escolhidos desta terra, para depois ela ser destruída. Esse é o trabalhar de Deus perfeito. E Deus tira Ló daquela cidade porque ela ia ser destruída por causa da intercessão de Abraão. Quando Abraão disse para Deus: Senhor, mas se tiver 50, 40, 30, 20, 10, o Senhor vai destruir junto com os ruins, com os perversos? Não, Deus não vai fazer isso. É tanto que vai acontecer o arrebatamento, justamente porque Deus não vai destruir o justo contra os injustos. Eita glória! Creia nessa palavra e comece a buscar dia e noite o Senhor, para que quando esse dia acontecer, você subir no arrebatamento, sair das cidades que vai ser destruída. Oh, glória! Só que quando sai da cidade, a mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal, que não serve mais para nada, a não ser para ser pisado. E ali no verso 37 e 38 do capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia diz que a primogênita de Ló teve um filho com ele e deu o nome de Moabita, de Moabe, e se tornou as descendências moabita até os dias de hoje. E a segunda teve um filho e colocou de Benjamim, que significa os amonitas, de Amon. E surgiu essas duas descendências, essas duas nações dos descendentes de Ló, e que ficaram ali por 400 anos ali se multiplicando naquelas terras, enquanto o povo, os descendentes de Abraão, desceram para o Egito. E na volta,
quando o povo estava estabelecido em Israel e começou os tempos de juízes. E nesta época, louvado seja Deus, eu creio, conjecturando que Deus lembrou dos descendentes de Ló, a qual Abraão amava, que era seu sobrinho. Então envia uma fome em Belém de Judá e usa uma família que ele sabia que esta família ia temer, assim como Abraão também temeu a seca e foi para o Egito. E por causa disso, toda a sua descendência teve que ir para o Egito. Olha o trabalhar de Deus. Deus não trabalha com nada em vão. Ele trabalha tudo em segmento, na sua plena perfeição e formando uma história. E se nós buscar dentro da Bíblia, a gente vai encontrar passo a passo todo o trabalhar de Deus com a humanidade, planos de salvação, de resgate. E eu creio que aqui, por amor a Abraão, Deus lembra-se dos descendentes do seu sobrinho Ló, ali em Moabe. E Deus manda uma fome porque queria fazer um resgate daquela descendência. E Moabe, e ali Elimeleque vai para Moabe, pega sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Mahlon e Quilom, desce para Moabe. E lá Deus, eu creio, conjecturando Deus olha assim para Elimeleque e diz: você já cumpriu a sua missão. Sem saber, você veio aqui, porque eu quero fazer um resgate, eu quero fazer aqui, salvar uma descendência, salvar uma alma. Aleluia. E recolhe Elimeleque e fica Noemi e seus 2 filhos, e ali eles conhecem mulheres moabitas. A Bíblia relata que um conheceu Ruth e o outro conheceu Orfa. Só que Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos. Muitas das vezes pessoas sofrem, pagam com seu sofrimento para resgatar outras vidas, outras almas, porque ninguém entende o trabalhar de Deus. Como disse, tudo ele fez perfeito ao seu tempo, mas ninguém vai descobrir o seu segredo desde o começo até o fim. Ralabaçu decante, Deus foi formando uma história. E quando morre esses moços, Deus visita Belém de Judá e manda chuva, fartura de pão. A terra do pão, estava faltando pão, mas Deus agora envia. E também envia alguém para avisar a Noemi, e ela diz: agora eu vou voltar para a minha terra, porque lá tem fartura de alimento. O Senhor Deus visitou a minha terra e não tem mais por que eu ficar aqui nesta terra. Mesmo ela sem saber, conjecturando ela quis dizer assim, em outras palavras: a minha missão foi cumprida. Deixa eu ir embora. Essas meninas, eu creio que elas ouviram ser pregado a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essas meninas ouviram seus maridos, seu sogro, sua sogra pregar a respeito do Deus que tirou esse povo da terra do Egito, porque estava recentemente ainda, mas estava muito recente na mente dos hebreus, na mente do povo de Deus. As pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó, as derrotas da cidade de Ai e dos outros reis ciclo vizinho, a qual foi tudo derrotado por Josué e o seu povo, o seu exército. E agora estava ali na época do juízo, porque Josué já tinha partido, dormido em Cristo. Halaya Salamanagasu. E Deus trabalha de maneira especial. Então Noemi fala assim: eu vou para minha terra, e as suas noras foram com ela.
Mas Noemi faz uma pergunta para elas: o que vocês querem comigo? Não precisa vocês vir comigo. Volta para o povo de vocês. Volta para os seus deuses. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. O que eu tinha era meus filhos e Deus recolheu. Se eu tivesse filho esta noite, vocês esperariam eles crescer? A Bíblia diz que Orfa beijou sua sogra, voltou para os seus deuses, porque ela fez parte de uma história, mas não era uma escolhida para o final dessa história. Tem pessoas que são chamadas, mas não são escolhidos para o final de uma história. Fica pelo meio do caminho. Porque as duas ouviram falar de Deus. As duas foram evangelizadas. As duas eram descendentes de Ló. As duas casaram com homens hebreus escolhidos de Deus. Hanagassu. Mas uma volta e a outra insistiu aí. E a sua sogra fala assim: minha filha, para de me seguir, você não tem mais futuro comigo, eu não tenho mais nada para te dar, eu vou lá para a minha terra. A minha terra lá não gosta do povo de vocês. Vocês são idólatras. O pessoal aqui sacrifica crianças aos deuses deles. Mas esta mulher, ela tinha ouvido falar de Deus e a semente caiu em boa terra. Já Ofra não era uma boa terra, a semente caiu, pode até ter nascido, mas não cresceu, não vingou. Volta para trás. E Ruth responde aqui no versículo 16 do capítulo 1 de Ruth: não insista. Você pregou para mim, falou do poder desse Deus tão tremendo, tão maravilhoso. E agora, só porque os nossos maridos se foi, Deus recolheu, só porque estamos em situação difícil, agora você quer se livrar de mim? Não, o amor desse Deus está aqui dentro. Eu aceitei ele em espírito e em verdade. Eu vou seguir em frente, eu não vou desistir. Porque eu sei que nele eu tenho bênção, eu tenho vitória. Não insista para que eu te deixe. O teu povo é o meu povo. Aonde você pousar à noite, ali eu pousarei. Aonde você morar ou morrer, ali eu morarei e morrerei. Serei sepultada. Não adianta insistir, porque esse Deus já está aqui no meu coração. Que Deus está dizendo aqui nesta tarde para nós, através desta palavra. Você ouviu a voz do Senhor? Você tem certeza que Ele é poderoso? Você tem certeza que Ele vai te dar a vitória? Então não deixe que as palavras negativas façam parar, dizendo que teu ministério não vai em frente, dizendo que você não é ninguém, dizendo que para onde você quer ir lá não tem nada para você. Não deixe que ninguém te pare o teu ministério, a tua oração, a tua crença. Tu creste que esse Deus, ele abriu o mar vermelho? Tu crê que esse Deus abriu o Rio Jordão? Tu crê que esse Deus fala contigo? Tu crê que ele tem uma morada no reino da glória para você? Tu crê que aqui tu pode até estar passando provas e luta,
mas lá no céu tem uma mansão celestial para ti. Aqui você às vezes não tem nada, mas lá no céu a calçada da tua casa vai ter ouro, os muros de jaspe. Você crê que aqui você chorou muito, mas lá no céu as tuas lágrimas serão enxugadas? Deus tem suas maneiras de trabalhar para resgatar muitos através da tua vida. Às vezes pode até te fazer sofrer, chorar, passar momentos difíceis, mas Ele tem os seus planos, os seus projetos. Hani Salaya Sudekamandagasu. Porque, irmãos, para ir morar no céu, tem uma cruz a ser carregada. Jesus disse: quer vir após mim, tome a tua cruz e segue-me. Só que às vezes a cruz é pesada, porque nós vemos que até Jesus precisou de alguém para ajudar a levar a cruz até o Gólgota, para ser crucificado nela. Pegaram um homem chamado Simão Cirineu, que vinha do campo, e disse: leva, ajuda. É lógico que Jesus, sendo Deus, 100% homem, ele tinha todo o poder para levar aquela cruz até o Gólgota na pontinha do seu dedo, sem nenhum sofrimento. Mas ele permitiu essas coisas para dizer para nós: a cruz está pesada. Hoje não tem Simão Cirineu, mas tem o Espírito Santo para te ajudar a levar esta cruz. Noemi estava triste, amargurada, e quase que põe a perder uma alma. É outro ensinamento que Deus nos ensina, que tem pessoas que dizem: eu parei de ir para a igreja, ou de servir a Deus por causa de palavras de tal, de fulano tal, por causa disso, por causa da rejeição, por causa daquilo. Aqui nesta palavra nós vemos Noemi rejeitando Ruth. Ela poderia ter dito: você não quer nada comigo, nem você mais acredita nesse Deus teu, porque eu preciso acreditar. Não, o que Deus está dizendo aqui: ei, quando você é chamado de verdade, quando você é tocado de verdade pelo Espírito Santo, palavras nenhuma te tira da presença de Deus e nem da confiança nele. Hanaya solaya chore mandagaraba shurinai. Para de dizer que não vai mais para a igreja por causa de A, de B, de ciclano, de fulano. Parar de servir a Deus, querer deixar de ser crente. A Orfa nunca foi crente, por isso que voltou. Os que voltam, assim diz o Senhor, é porque nunca provaram verdadeiramente do meu amor. Nunca me receberam dentro do coração. Ruth aqui é uma prova disso. Ruth, ela está dando aqui para nós uma prova que nada, assim como Paulo disse: quem poderá separar do amor de Cristo? A nudez, a fome, a profundidade, nada, a espada, o porvir, o futuro, os anjos, nada, ninguém. Ela aqui estava querendo dizer assim: não, eu ouvi vocês falar desse Deus, e eu passei a crer nesse Deus, e eu vou até o fim. Olha o trabalhar de Deus quando ela chega em Belém de Judá. Ela vai catar espiga em um campo, e quando chega lá, de quem que é o campo? Boaz. Quem que era Boaz? Lembra do livro de Josué, do capítulo 6, e o verso 17, que fala de uma prostituta chamada Raabe, de quem as pessoas não davam nada, só porque
tinha que fazer algo que não era do agrado de Deus para sobreviver, talvez, naquela época. Uma prostituta. Era mal falada naquela cidade, mas tinha um coração que as pessoas não via. Um coração puro, sincero. E ali ajudou os espias do Senhor. E um dos espias, chamado Salmo, casa com esta mulher, quando Deus livra ela da morte e toda a sua família. Por isso que a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 31, se não me engano, 30 e 31, que diz: o que eu faço para ser salvo? O carcereiro daquela prisão que foi destruída pelo terremoto pergunta para Paulo, e Paulo diz: só crê, será salvo tu e a tua casa. Ela creu e foi salva, ela e a casa dela, e ainda Deus deu de presente um soldado guerreiro. Tiveram um filho, colocou o nome desse menino Boaz. Então aqui não fazia muito tempo, porque Boaz nasceu talvez logo depois da destruição de Jericó. Aqui talvez ele poderia ter uns 40, 50 anos, talvez. Halabassude cantalai. E essa mulher, Ruth, uma descendência de Ló, sobrinha de Abraão. Aí vem Boaz, filho de uma cananeia prostituta, mas casa com um descendente de Abraão, Salmo. Você pode entender o trabalhar de Deus com essa palavra? Você pode fazer uma reflexão na sua vida, como Deus trabalha, as maneiras que Ele trabalha, que as pessoas não entendem. E ali, fazendo aqui uma abreviação, para não tomar muito tempo das palavras, essa mulher se encontra com Boaz e casa com ele. Ele se tornou o remidor dela, porque o outro a rejeitou. É uma outra palavra abençoada, porque às vezes um vai te rejeitar, mas outro vai te aceitar, vai te abraçar. Enquanto muitos te rejeitam, mas também muitos vai te abraçar. Enquanto muitos não querem saber de você, mas muitos vão te apoiar, vão te abençoar, vão te dar palavras de conforto. Oh, glória! Eu creio nesse Deus. Você crê? Você agora está entendendo o trabalhar desse Deus? Então não desfaça da palavra do Senhor. Não despreze a palavra do Senhor. Se você ouviu a palavra do Senhor, olha, não faça mais isso. Raabe era uma prostituta, mas ela parou de ser prostituta. Só não, Salmo não tinha casado com ela. Ela creu. E quando você crê em Deus, você para com as coisas erradas. Você para de querer largar tua esposa, teu esposo, tua família. Você para com os vícios da prostituição, da bebida, do cigarro, das drogas. Quando você crê verdadeiramente em Deus, você para. Você para. Porque você sabe que se você parar, você vai ter as bênçãos do Senhor. Até a tua descendência. Glória a Deus. E a descendência de Raabe. Boaz casa com a descendência de Ló, Ruth. Deus usou Elimeleque e Noemi para ir para lá com todo o seu sofrimento, recolheu eles para resgatar esta alma e colocar no cenário da genealogia de Jesus, que está lá em Mateus. Se você ler lá, você vai ver a descendência de Jesus. A Bíblia diz que eles casam e têm um filho chamado Obed.
Aleluia. No capítulo 4, né? De Ruth. Aleluia. E Obed tem um filho chamado Jessé. Aleluia. Jessé tem um filho chamado Davi. Davi se torna o segundo coração de Deus. Reina em Israel. Deus faz promessa para ele e para sua descendência. Ele falhou, mas Deus perdoou. O seu filho falhou, mas Deus perdoou. E daí veio a geração do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa Deus fez no nascimento de Jesus. Pegou José, de uma família a qual tinha sido amaldiçoada lá em Jeremias. Mas pega Maria também, da mesma descendência de Davi, e une os dois. E vem o Espírito Santo e faz gerar um filho em Maria e coloca o nome de Jesus, o nosso Salvador. Por isso nós temos que prestar muito atenção no trabalhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que observar as Escrituras, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, detalhadamente, o trabalhar do nosso Senhor Jesus. Eu sempre tenho orado e lido e pedido ao Senhor, Pai, a tua palavra ela é revelada todos os dias. Onde muitos pregam esta palavra e atribuem a uma covardia de Halaya Sudecanta Labashai, de Elimeleque e Noemi. Eu atribuo como um planos e projeto de Deus. Eu atribuo esta palavra como um projeto de resgate de Deus, usando um homem, através do seu sofrimento, da sua vida, e resgatou esta mulher, a descendência de Ló. Assim como Jesus também morreu por nós, para nos resgatar. Repare que tudo contribui para a mesma palavra: salvação, resgate de alma, preço pago pela alma. E Jesus pagou o preço pela minha, pela sua. E como pode você querer desistir no primeiro obstáculo que enfrenta? Como que você pode atribuir aos outros algo que você porque você mesmo está com vontade de voltar para trás, como Orfa voltou? Ruth não deixou esse sentimento tomar conta dela. Ela deixou crescer, foi a palavra que foi plantada, a semente do Deus Altíssimo, do Deus a qual, esse sim, nós podemos confiar, e ela confiou nele. Hanaya Sulabashu decanta Narasuremanai. Então você não pode desistir por qualquer motivo, porque alguém não te abraçou, não te apoiou.
porque alguém não te saudou com a paz do Senhor. Não, você não pode deixar. Ou porque alguém está dizendo, o que está fazendo? A vida inteira dentro da igreja está no mesmo jeito. Você tem que responder o seguinte: olha, eu posso até estar passando por o que eu estou passando. Eu posso até ter sofrido perca, chorado por luto, rejeição. Mas de uma coisa eu sei. Lá na frente tem uma promessa me esperando. Lá na frente tem um galardão me esperando. Tem uma coroa nas mãos daquele a quem pode dar nas mãos para me entregar conforme as minhas obras. Por isso eu não desisto. Vou seguir em frente. Ainda que todos não nos reconheçam que somos escolhidos de Deus, ou que temos uma chamada de Deus, aonde muitos não confiem naquilo que você fala, mas eles não estão vendo o que Deus está vendo em você, porque eles olham a aparência. Lembra quando Davi foi para ser ungido? O profeta olhou os irmãos dele primeiro, porque nem na casa ele estava. Não importa. Mas o que Deus separa para você, ninguém pode tirar de você. Quando Deus resolveu te escolher, a te chamar, a te resgatar, a te salvar, nenhuma palavra de maldição pode te parar. Porque você tem um Deus a qual você deixou ele entrar no teu coração. Você tem um Deus a qual você deixou ele enraizar no teu coração. Você tem um Naya Sulecanta Labachurinai, um Espírito Santo Consolador, para te consolar nos momentos que ninguém está te vendo. Mas você está crendo que algo tem para você. Fique com esta palavra. Mais uma vez eu digo, eu não atribuo a ida de Elimeleque para Moabe como um ato de covardia, que ele não poderia ter saído. Não. Ele saiu porque era permissão de Deus, ordenança de Deus, para resgatar Ruth, a descendência de Ló. Creia você ou não, mas esta é a palavra verdadeira, uma pura realidade. Repare o que aconteceu desde Gênesis 19, 37, desde Josué capítulo 6, 17, Halaiasu e o livro de Ruth. E tem mais outras comparações para que nós podemos comparar a tudo isso e atribuir um projeto de Deus, e atribuir um resgate de Deus, atribuir um amor de Deus por alguém a qual ele chamava de amigo, que era um intercessor. O que eu quero te dizer, seja um intercessor pela sua descendência. Não importa que se quando vinha acontecer o resgate você não veja mais, como Abraão não viu, mas aconteceu. E eu creio que foi por causa das orações de um justo. Então, se você tem alguém que precisa ser resgatado por Deus, que precisa ser liberto por Deus, faça o pedido a Deus. Senhor, o Senhor vai destruir?
Tá para acontecer o arrebatamento, o Senhor vai destruir meus filhos, minhas filhas, meus filhos, minhas irmãs, meus irmãos, minha descendência. O Senhor não vai usar alguém para resgatar, já que eles não creem no profeta de sua casa, porque Jesus disse que não há profeta sem honra, mas a não ser na sua própria casa, na sua própria família, porque não crê, acha que você é um Zé Ninguém, é um qualquer, mas não sabe o que tem dentro de você, não sabe a intimidade que você tem com Deus e Deus tem com você. Porque Abraão tinha intimidade com Deus. Ficar ali conversando face a face e dizer: Senhor, mas vai destruir? Senhor, o Senhor não vai salvar se tiver 50, 40, 30, 20? Então, se você tem essa intimidade com Deus, continue pedindo. Que um dia vai acontecer o resgate, a salvação, a restauração. Como diz, crê somente, será salvo tu e tua casa. E Deus visita até a 4ª geração. Alabassure canta laia sei. Fique com esta palavra e aprenda como que é o trabalhar de Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Quero fazer uma oração por você, pela sua família, que possa estar ouvindo esse vídeo, essa pregação, e também pela nossa nação brasileira, que Deus está pesando um pouco a mão sobre esta nação, porque é uma nação eleita, uma nação cristã, uma nação evangélica, mas estão brincando com o poder de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, assim como Ruth creu em Ti, Pai, e ela viu que tinha promessa do Senhor para a vida dela, e como disse aqui na palavra, ela não desistiu. Tinha todos motivos para parar. Como muitos ficam parando e colocando empecilho e motivos porque parou. Sendo que na realidade é porque verdadeiramente não recebeu o Senhor de todo o coração. Abençoa estas pessoas, as nossas famílias, os descendentes, esse nosso Brasil. Toma nas tuas mãos, Senhor. Joga por terra todo o mal, toda palavra de maldição. Assim como Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor, e Balaão não conseguiu porque tinha uma promessa para aquele povo. E ele foi obrigado a dizer para Balaque que o Senhor não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E que nenhum encantamento contra Jacó e nem adivinhação contra Israel prevalece. Nenhuma maldição contra escolhido de Deus, contra quem teme a Deus e quem anda na presença de Deus. É nisso que eu creio, Jesus. Obrigado. E abençoe toda esta geração, Pai. Aqueles que desejar a caminhar nos caminhos do Senhor. Aqueles que desejar buscar a Tua presença. Aqueles que desejar a ser abençoado pelo Senhor e não deixar nada atrapalhar. Cubra de bênção, Senhor. Halaya Sudekamanagasunanai. Eu repreendo toda a retaliação do diabo contra a minha vida, contra a minha família, minha esposa, meus filhos. O Senhor tem promessa para os meus filhos. Assim como o Senhor disse para a minha avó que tinha promessa sobre os seus netos, sobre a sua família. E eu continuo crendo, Senhor, porque aqui estou eu. O Senhor me tirou de um hospital entre a vida e a morte, porque tinha planos e projetos. O Senhor me fez minha filha nascer, que estava sendo gerada nas trompas, porque tinha projeto, porque tem projeto. Obrigado. Obrigado, Senhor.
Amém. E graças a Deus. Fique com esta palavra. Não despreze a palavra do Senhor, não. Em nome de Jesus.